2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aleluias. Eu vou repetir, eu vou pedir que os irmãos, no mesmo fervor, no mesmo espírito, complementem essa palavra. Aqui diz assim: porque vivemos por e não pelo quê? Porque vivemos por e não pelo quê? Aleluias. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Joey, mas já foi orado quase meia hora antes do culto. Amém. A gente vai continuar orando, porque o nome que Deus deu para essa igreja é Casa de Oração Nova Aliança. E a oração, como nós bem sabemos, é o momento que os servos falam com o seu Senhor. É o momento que os filhos falam com o seu Pai. É o momento que a criatura fala com o Criador. Então vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, te pedimos, te imploramos, a Deus, suplicamos cada vez mais a tua presença, que o Senhor continue, ó Deus, porque eu creio que a boa obra o Senhor já começou. Então eu te peço, ó Deus, continue trabalhando, falando, operando em nossos corações, ó Deus, ainda que não estejamos vendo com os nossos olhos, mas que em nome de Jesus o teu Espírito tenha total liberdade, ó Pai, para trabalhar na mente, na alma, no coração, libertando, restaurando, vivificando, ó Deus, cada vida a qual o Senhor trouxe para este lugar. Se estamos aqui, ó Deus, não é para ver o Joey. Se estamos aqui, ó Deus, não é para ver os ministros, mas tão somente para ouvir aquilo, Jesus, que o Senhor tem para nos falar. Ainda que não seja o que queiramos ouvir, mas que ouçamos em nome de Jesus o que precisamos ouvir. Que nesta noite seja uma noite de alimentação. Que esta noite seja uma noite em nome de Jesus de reestruturação. Tão somente pela tua palavra. Em nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, eu vou pedir a sua voz emprestada. E eu vou pedir que você ministre sobre a vida do seu irmão, do lado, atrás, na frente, enfim, fique à vontade, e você vai virar para ele com autoridade, você vai virar para ele com fé, ainda que ele não creia o suficiente, mas que você creia. Eu não sei a situação que você está passando, se você está forte, se você está fraco na fé, mas hoje, em nome de Jesus, você vai virar para o teu irmão e vai falar: hoje é dia de realinhar a tua fé, hoje é dia de realinhar a tua fé, hoje é dia de realinhar a tua fé. A tua fé pode ter sido estremecida, a tua fé pode estar descontrolada, a tua fé pode estar desalinhada, mas hoje Deus marcou um encontro comigo, Deus marcou um encontro com vocês para realinhar a nossa fé. Aleluias. O capítulo 5, meus irmãos, de 2 Coríntios, é um capítulo muito rico que traz uma profunda perspectiva sobre a vida, a morte e a ressurreição. Paulo, ele está trazendo para os coríntios a concepção de que nós não devemos mais nos apegar ao material, que nós não devemos mais nos preocupar com as aflições da vida, que nós não devemos mais nos limitar às circunstâncias que estão vindo sobre nós. E ele diz isso justamente na perspectiva de ampliar, de dar um entendimento maior à igreja de Corinto sobre a nova vida que eles adquiriram. Eles eram recém-convertidos. Recém-convertidos passaram a ter uma nova vida. E sendo assim, vivendo em Cristo, é necessário que eles vivessem em fé. Tão somente em fé. Que eles não se prendessem àquilo que eles viam, não se prendessem àquilo que eles sentiam, não se prendessem àquilo que eles estavam na rotina deles, mas tão somente a fé que vem mediante a Jesus Cristo de Nazaré. Em Gálatas 2:20, Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em? Cristo vive em?
Agora, para uma lógica bem racional, se Cristo vive em mim e se não vivo eu, isso significa que as vontades já não são mais minhas, são dele. Isso significa que os propósitos já não são mais meus, são dele. Isso significa que as vontades, que os prazeres já não são mais meus, são dele. Por quê? Porque já não vivo eu, mas Cristo vive. Cristo vive. Só que para viver, para justamente fazer essa palavra gerar efeito em nossas vidas, nós precisamos viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a... Hoje eu estou muito participativo, meus irmãos. Fica atento aí, porque a todo momento eu vou chamar vocês. É muito importante que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível. E a própria palavra explica por que é impossível agradar a Deus. Porque para se aproximar de Deus, é necessário que creiamos que Ele existe. E o ato de crer exige de nós a fé. Mas o que é a fé? O que é essa bendita fé? A fé, segundo Efésios 2, versículo 8 e 9... é um dom dado por Deus. É um dom dado por Deus a todo ser humano. Independente deste ser professar a fé em Jesus ou não, a fé é um presente que Deus nos deu para que nós pudéssemos, ou em algum momento, direcionar essa fé para Jesus, para que através da fé, mediante a graça, nós fôssemos salvos. Então a fé é um dom que Deus deu a todo ser humano, independente dele professar a sua fé em Cristo ou não. Por isso que hoje em dia, desde sempre, é claro, nós vimos pessoas professando a fé em diversas outras linhas religiosas. Existe até mesmo um ateu. Mas, Joey, o ateu não acredita em nada, mas até para ele não acreditar em nada, é necessário que ele creia que nada existe. Então, ainda assim, ele tem fé. Ainda assim, ele sustenta o que de fato ele acredita. A fé dentro de uma linha sociológica, dentro de uma linha mundana, secular, digamos assim, a fé, ela é a certeza absoluta que nós depositamos em algo, em alguém. E quando nós utilizamos essa fé e direcionamos a nossa fé para Jesus, nós entendemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Aleluias! E aqui a gente começa a ver que a palavra ela vai se ligando, ela vai se conectando. Por quê? Porque o que nós acabamos de ver é que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. Esse versículo é lindo. Esse versículo ele é considerado um dos versículos pilares, né, da fé cristã. É um versículo que chega a ser poético. Só que quando nós trazemos esse versículo para a realidade, como diz o ditado popular, o buraco é mais embaixo. É muito difícil continuar crendo quando nós olhamos para um laudo médico e nós vemos, por exemplo, uma situação, um estado terminal que se aproxima em nossas vidas. É muito difícil nós continuarmos crendo quando nós já recebemos o auxílio-desemprego junto com a medida de despejo. É muito difícil nós continuarmos crendo quando o nosso companheiro ou quando a nossa companheira já está com as malas prontas para nos deixar. É muito difícil nós continuarmos crendo quando os problemas, as aflições vêm vindo sobre as nossas vidas. E a gente crê até o capítulo 1, até o capítulo 2, até o capítulo 3. No capítulo 4 a fé já começa a se estremecer. No capítulo 5 a fé já estremece um pouco mais. E de acordo com a pressão que nós vamos recebendo do mundo, da vida, de acordo com o tamanho do gigante que vai se levantando diante de nós, a nossa fé vai ficando pequena. E aí que a gente vê as circunstâncias sendo alteradas. Aqui, aqueles que eram para dominar passam a ser dominados. Aqueles que eram para guerrear passam a guerrear sim, mas não na perspectiva de vencer, mas sim de perder. Porque eles já entram na batalha temerosos.
porque a fé está pequena. Nesta noite, um dos rumos proféticos que o Senhor deu para nós é o desenvolvimento da nossa fé. É a expansão da nossa fé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, certa vez, estava na primeira tempestade com os discípulos temeram aquela tempestade, acordaram Jesus dizendo: Senhor, não te importas que nós pereçamos? E o Senhor levanta e diz: homens de pouca fé. Ou seja, a fé deles era grande ou pequena? Era grande ou pequena? Pequena. Eles precisavam expandir a fé deles. Eles precisavam ampliar a fé deles para que eles tivessem a concepção de que Deus já havia dado a eles autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Aleluias, glória a Deus. Eles precisavam desenvolver a fé deles. Agora veja que quem pediu para o Senhor misericórdia foram os discípulos, homens que andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, dormiam com Jesus, adoravam, e serviam a Jesus, assim como você e como eu. Então, da mesma forma que os discípulos, por um momento, tiveram a fé deles pequena, pode ser que hoje seja a minha e seja a sua. Mas Deus está falando, hoje é dia de realinhamento. Hoje é dia de realinhar a fé. Hoje é dia de redirecionar. Por diversos motivos, a sua fé foi estremecida, a sua fé oscilou, mas hoje, aleluia, esse é o dia que nós vamos realinhar. E realinhar não na horizontal, mas sim na vertical, no trono da graça de Deus. No trono da graça de Deus. E daí você pode até me contrariar dizendo: mas João, certa vez, Jesus também falou para os discípulos que era importante que eles tivessem a fé deles do tamanho do grão de uma mostarda. E nós sabemos, eu não sou muito da agropecuária, mas dentro aí de uma contextualização, nós sabemos que o grão de mostarda é uma das menores sementes, se não a menor semente. E você pode dizer: mas Jesus não falou que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles teriam autoridade para falar para o monte, sair daqui e ir para lá? Aqui Jesus está desvirtuando a visão deles para o tamanho e alocando na autoridade. Não importa o tamanho da tua fé, se você tiver autoridade, aleluias, você vai dizer para o monte: sai daí e vai para ali, aleluias. Não importa se a fé é grande, se a fé é pequena, o importante é que você tenha controle sobre a sua fé. Mas é claro que ter uma fé grande é muito importante. É claro que ter uma fé expandida é muito melhor. Ter uma fé pequena, controlando essa fé, nós já podemos grandes proezas. Mas ter uma fé grande, expandida, isso gera uma capacidade ainda maior. E eu lembro certa vez que um homem, um centurião, ele veio até Jesus para clamar pela vida do seu servo. O centurião, como nós já bem sabemos, ele era um guarda romano, ou seja, sendo de Roma, a cultura dele era uma cultura pagã. Ele não tinha nenhuma ligação, nenhuma associação com Jesus, tampouco com os judeus. Mas ele já tinha ouvido falar que Jesus era o Filho de Deus. Ele já tinha ouvido falar que Jesus, com poder e autoridade, já tinha liberado a cura sobre leprosos. Ele já tinha ouvido que Jesus, em outrora, já havia andado sobre o mar. Ele já tinha ouvido que Jesus, outrora, já tinha ordenado ao vento que cessasse, e até o vento, sendo uma força natural, obedeceu. E ele passou a crer em Jesus, reforçando o que está escrito na própria palavra, que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre Deus, ouvir sobre Jesus. O que nós temos ouvido ultimamente? Que vozes nós temos ouvido nos últimos tempos? Nós temos ouvido a voz de Deus, ou nós temos ouvido as vozes dos inúmeros problemas que têm vindo sobre as nossas vidas? Que tipo de voz tem direcionado a nossa vida? Que tipo de voz tem norteado a nossa vida?
São tantas vozes, não é mesmo? Quando a gente está num campo de futebol, que tem um narrador, ainda que muitas pessoas estejam gritando por conta dos seus times, mas a gente sempre vai ouvir a voz que sai do microfone. E é assim que a gente tem que fazer com Jesus. Ainda que a gente ouça diversas vozes, nós precisamos se atentar na voz daquele que tem poder e autoridade para nos guiar, poder e autoridade para nos fortalecer. O centurião, então, ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, na minha casa tem um servo muito querido, um servo muito amado, ele está enfermo e eu preciso da sua ajuda. E Jesus diz: amém, vamos lá então que eu vou curar, conjecturando para que vocês entendam. E o centurião para Jesus e diz: não, Senhor, eu só preciso que o Senhor libere uma palavra. E Jesus diz: não, eu vou lá colocar as minhas mãos, eu vou lá falar para que ele ouça a minha voz. E o centurião creu, falando: não, somente a tua palavra. A tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder e autoridade, aleluias, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para dar vida aos cegos, a tua palavra, aleluias. Então nós vemos que aqui o centurião, ele está dando uma aula de fé para mim e para você, meus irmãos. O centurião, que era um homem pagão, Jesus, inclusive, dando sequência ao texto, ele vira e diz: nunca vi em Jerusalém tamanha fé. Ou seja, a fé desse homem era uma fé pequena ou grande? Pequena ou grande? Era uma fé grande. E ele chama a nossa atenção, chamou inclusive a atenção dos discípulos que estavam ali, dizendo: nunca vi em Jerusalém tamanha fé. E a fé veio de quem? Veio dos judeus? Não, veio de um homem pagão. Mas veio por quê? Porque ele simplesmente ouviu e creu. Coisa que os judeus já não estavam fazendo mais. E dentro de uma visão espiritual, os judeus, hoje somos nós. Nós somos a Israel do Senhor. Só que nós estamos perdendo essa crença, nós estamos perdendo a nossa fé, nós estamos deixando que os problemas do dia a dia enfraqueçam o nosso caminhar, e a gente começa a caminhar 2, 3 quilômetros e damos uma pausa de 10 minutos, caminhamos mais 2, 10 quilômetros e damos uma pausa de 6 minutos, e perceba que a pausa vai aumentando, até que chega o momento que você desiste de prosseguir. Jesus está falando: hoje é dia de realinhamento. Eu quero olhar para a igreja Casa de Oração Nova Aliança e quero dizer que em Duque de Caxias eu nunca vi tamanha fé. Aleluias! Eu quero olhar para o Rio de Janeiro e quero dizer: eu nunca vi tamanha fé. Eu nunca vi tamanha fé. Aleluias! O evangelho hoje ele está muito sincrético. O evangelho hoje, ele precisa de um subterfúgio para ativar a fé. O centurião não. O que ativou a fé dele foi a tua palavra. Eu preciso tão somente da tua palavra. Porque Pedro não andou pela capacidade própria, Pedro andou pela tua palavra. Lázaro, quando ele ressurgiu dos mortos, Lázaro não ressurgiu por conta de uma equipe médica, não, foi pela tua palavra, aleluias. Os leprosos, quando foram até o sacerdote, eles não foram curados por conta de uma pomada, por conta de uma medicação, não, foi por conta da palavra de Jesus. A palavra de Jesus, tão somente a palavra de Deus. Hoje eu não preciso, eu já falei isso outrora, eu não preciso de uma rosa, eu não preciso de uma água, eu não preciso de uma espada, eu não preciso de um lenço, eu não preciso de um celular, eu só preciso da palavra. É a palavra do Senhor que nos liberta, é a palavra do Senhor que nos restaura, é a palavra do Senhor que nos vivifica, é a palavra do Senhor que nos salva. É a palavra, meus irmãos, tão somente a palavra, tão somente a palavra. Deus vivo, aleluia, Jesus, aleluias. Davi é um outro exemplo.
um rapaz que teve a sua fé expandida. Muitos de nós olhamos e entendemos que Davi expandiu a sua fé quando ele lutou contra Golias. Não. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele já tinha a sua fé expandida. Por isso que ele não temeu. Por isso que ele decidiu enfrentar. Por isso que ele não teve dúvidas. Antes de guerrear contra Golias, ele teve uma breve reunião com o rei Saul e disse: meu senhor, eu sei que eu posso, porque o Senhor há de dar vitória. Porque outrora eu lutei contra o urso, eu lutei contra o leão, então eu tenho plena certeza, eu creio, o que eu estou vendo, o tamanho de Golias não é suficiente para abalar a minha fé, para abalar a certeza que eu tenho dentro de mim. Eu tenho plena certeza. Por quê? Porque eu não vivo do que eu vejo, mas vivo do que eu creio. Davi foi para a peleja crendo, sem dúvidas. Por quê? Porque antes ele já estava estimulando a sua fé. Ele lutou contra o leão, ele lutou contra o urso. E é isso que falta em nossas vidas, a sensibilidade de entendermos as pequenas lutas. Nós precisamos administrar as pequenas lutas, porque é exatamente a maneira que Deus está se utilizando para nos fortalecer, para que quando a gente se depare com Golias, nós estejamos com a nossa fé completamente estruturada. Aleluias, é tudo pela fé, é tudo pela palavra, é tudo pela fé, é tudo pela palavra. Aleluias, eu não posso viver a palavra sem ter fé, eu não posso ter fé sem ter a palavra. Um complementa o outro, nós precisamos andar em fé, nós precisamos andar pela palavra. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Certa vez Deus falou para Elias: Elias, vai até Sarepta, porque lá eu já ordenei. Eu iria dizer eu vou, mas não, o texto é bem claro. Eu já ordenei uma mulher para te alimentar. Meus irmãos, qualquer um na posição de Elias, recebendo essa palavra de Jesus, iria tranquilo, porque saberia que chegando lá o banquete, a mesa já estaria pronto. Foi o próprio Deus que falou: vai para Sarepta, porque eu já ordenei, a ordem já tinha sido dada, a ordem já tinha sido lançada. Vai, porque eu já ordenei uma mulher para te alimentar. E Elias foi, confiando naquela palavra. Só que quando chega lá, ele vê uma situação completamente contrária daquela que ele imaginava, daquela a qual ele foi orientado. E isso muitas das vezes acontece com a gente, né? A gente vai para uma oportunidade de emprego crendo na palavra do Senhor e chega lá, o emprego não acontece. A gente faz uma bateria de exames acreditando que o problema reduziu e quando a gente chega lá o problema aumentou. A gente conversa com o nosso companheiro, com a nossa companheira no intuito de ter paz e do nada as circunstâncias começam a virar de cabeça para baixo. Ou seja, a gente acha que vai encontrar um cenário de paz, um cenário de abundância, e quando a gente chega está de escassez. E aí, como é que fica a nossa fé? Será que Deus, Ele errou? Será que Deus se empolgou? Não. Aqui era Deus testando a fé de Elias. Aqui era Deus conjecturando, para que a gente possa entender, era Deus falando: Elias, eu liberei uma palavra sobre a sua vida, eu quero que você viva essa palavra, não pela circunstância, mas crendo naquilo que eu liberei sobre a sua vida. Então não importa o que você esteja vendo, se eu liberei para você a cura, creia na cura. Se eu liberei uma porta de emprego, creia na porta de emprego. Se eu liberei uma restituição, creia na restituição. Você tem que aprender a não viver mais pelo que você vê, mas pelo que você crê, Elias. Vire para o seu irmão e diga: meu irmão, hoje é dia de
viver pelo que a gente crê, não pelo que a gente vê. Hoje é dia de aprender a viver pelo que a gente crê, não pelo que a gente vê. Chegando na casa dessa mulher, ela falou: Senhor, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e a gente vai esperar a morte chegar. E Elias vira e diz: vai lá então, faz um bolo, traz uma parte para mim primeiro e depois coma. E a farinha e o azeite não vai faltar na tua casa. E o que eu acho interessante desse texto, a primeira vez que eu ministrei, eu não tinha visto dessa maneira, mas depois estudando para hoje, Deus abriu os meus olhos para entender que a fé nos capacita a ensinarmos, porque ao mesmo ponto que Elias estava aprendendo a viver pela fé, ele estava ensinando para a mulher: você também vai ter que viver. O que eu estou vivendo, você também vai ter que viver. A fé que eu estou desenvolvendo, você também vai ter que desenvolver. Porque essa é a nossa função, é desenvolver a fé uns dos outros. Eu não estou aqui simplesmente para me manter num pedestal. Não, eu estou aqui para te ajudar, para te levantar, para que você esteja em cima comigo. Se eu creio, você crê. Se eu passo pela tempestade, você passa. Se eu passo pelo furacão, você passa. Tudo pelo poder da fé. Aleluias, pelo poder da fé. A fé, ela também nos ajuda a ter paz em meio às tribulações. Aquela bendita fé que Paulo disse que excede todo entendimento. A gente olha para todos os problemas e a gente consegue ter fé. E as pessoas que estão ao nosso redor, que não professam a mesma fé, elas ficam se perguntando: como pode? Está com laudo médico desfavorável, mas ainda continua indo para a igreja. Quando tem o louvor, como teve no domingo agora, né? Os meninos, o fogo descendo, e a pessoa está lá pulando, glorificando a Deus. Como pode? O desemprego bateu na porta, mas a pessoa continua firme. A doença, os problemas familiares, os problemas inclusive ministeriais, mas a pessoa continua de pé. A pessoa continua firme, guerreando, avançando, prosseguindo. O vento vem, balança de um lado, mas ela está firme. O vento vem, balança do outro, mas ela está firme. O vento vem, às vezes, dá até uma banda, sabe? Às vezes dá até uma banda, porque infelizmente pega a gente despercebido. Mas quando a gente leva a banda, a gente não se deixa ficar no chão, a gente levanta. A gente levanta, não por vontade própria, mas porque Cristo vem e diz: você caiu, então agora levanta. Levanta, porque eu não me entreguei na cruz para que você fique no chão. Então levanta, para que o nome do meu Pai seja glorificado. Seja glorificado. Aleluias. E quando eu falo de descanso na fé, eu lembro de 3 homens localizados em Daniel 3. 3 irmãos nossos: Mesaque, Sadraque e Abidnego. Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles viram com os próprios olhos a fornalha sendo acesa para que eles fossem jogados. Mesaque, Sadraque e Abidnego viram com os próprios olhos a ordem do rei dizendo: acenda a fornalha 7 vezes mais. E a proposta foi: se dobre a estátua, adore a estátua. E Mesaque, Sadraque e Abidnego disseram: nós não vamos nos dobrar, porque nós cremos no poder do nosso Deus. Aqui, trazendo exatamente para essa palavra, é como se Mesaque, Sadraque e Abidnego estivesse dizendo para o rei Nabucodonosor: nós não vivemos pelo que a gente vê, nós vivemos por aquilo que a gente crê. E o que nós cremos é que o nosso Deus, Ele tem poder para nos livrar. E fique sabendo, ó rei, que ainda que Ele não nos livre daqui, a gente não vai arredar o pé. A nossa fé, ela está bem estruturada. A nossa fé, ela está bem fundamentada. Então, ainda que sejamos jogados na fornalha, nós seremos jogados, mas não vamos negar a nossa fé. Aleluias! E assim aconteceu. Eles foram jogados na fornalha. Só que, para a glória do Senhor, chegou um momento que Nabucodonosor olhou e não viu 3 homens. Ele viu 4 homens. Aleluia. Chegou um momento que a mente de Nabucodonosor bugou. Ele falou: peraí, nós não jogamos 3 homens? Não foram 3 homens à
desatados. E eles disseram, quem estava ao redor, sim, foram 3. E ele diz, pois eu vejo 4. Eu vejo 4 homens. E o quarto, ele é semelhante ao Filho de Deus. E eles estão andando desatados. Eles não estão presos, eles estão livres. Aleluias! E vocês me perguntam, mas espera aí, não foram jogados 3? E agora Nabucodonosor vê 4? Sim, porque o quarto estava esperando eles na fornalha. Aleluias, 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 aleluias. Oh, Deus vivo, Deus de poder e glória. O quarto, meus irmãos, estava lá na fornalha dizendo assim, intercedendo por eles, dizendo, Mesaque, Sadraque e Abidnego, mantenham-se firmes. Mesaque, Sadraque e Abidnego, mantenham-se firmes, porque eu estou aqui, eu estou no meio dessa fornalha, eu estou no meio desse desemprego, eu estou no meio dessa doença, você não está sozinho. Você pode olhar para um lado, para o outro, materialmente falando, mas espiritualmente, eu com os meus anjos, estamos aqui te aguardando. Aleluias! Muitas das vezes a gente não quer entrar na fornalha, mas é na fornalha que a gente vê Deus. Muitas das vezes a gente não quer ser jogado na cova dos leões, mas é na cova dos leões que o anjo vem nos visitar. Enquanto a gente não é jogado na fornalha, enquanto a gente não é jogado na cova dos leões, nada acontece. Esses problemas, eles servem justamente para testar a nossa fé. Para testar a nossa fé. Mas tanto Mesaque, quanto Sadraque, quanto Abidnego, viveram o que acabamos de ler. Eles não viveram pelo que eles viam, mas sim pelo que eles acreditavam. E o que eu acho interessante desse texto, Daniel 3, vocês podem ler todo o capítulo futuramente, é que chega um momento do texto que Mesaque, Sadraque e Abidnego dizem, nós cremos que o nosso Deus vai nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos nos render, nós não vamos nos dobrar. Nabucodonosor estava falando, se dobre ao adultério, se dobre ao roubo, se dobre à mentira, se dobre à prostituição, se dobre à idolatria, se dobre, se venda, se corrompa como os outros, se entregue, perca a sua identidade como os outros, se ajoelhe como os outros, mas Mesaque, Sadraque e Abidnego mantiveram a fé intacta. Ensinando para todos nós que nós não devemos viver pelo que nós vemos, mas sim pelo que acreditamos. Aleluias, pelo que acreditamos. E a fé, meus irmãos, ela também nos possibilita, já finalizando, ela nos possibilita ver aquilo que ninguém vê, ter acesso ao inédito, ter acesso àquilo que ninguém conseguiu perceber. E isso a gente vê através da vida de Eliseu. Eliseu, certa vez, comprou uma briga muito feia com os assírios. E, certa vez, todo o exército da Síria se colocou na porta de Eliseu. E Eliseu, então, dormindo, o menino de Eliseu, que era um pupilo, era muito normal que naquela época os profetas andassem com os rapazes que estavam sendo preparados para o exercício profético, assim como Eliseu andava com Elias, assim como Samuel andava com o sacerdote Eli, então Eliseu também tinha um pupilo. E justamente pela manhã, aquele rapaz, ele levanta e abre a janela, e quando ele abre a janela de casa, ele vê todo o exército sírio a postos para entrar na casa de Eliseu. E ele vai e acorda Eliseu e fala, Eliseu, levanta, você não sabe o que está acontecendo, o exército está aí fora, o exército está furioso, o exército já está preparando a espada. E Eliseu levanta e diz, não se preocupe, está tudo no controle de Deus. Conjecturando para que vocês entendam, Eliseu levantou tranquilo e disse, não se preocupe, a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu não vivo pelo que eu estou vendo, eu vivo pelo que eu creio. E eu estou debaixo de uma palavra. E o rapaz, que até então não tinha a mesma percepção, não tinha a mesma fé, ele entrou em pânico. E não é para menos, imagina,
abrir a janela do dia, em meio ao dia, achar que vai ver o sol e ver milhares, centenas, dezenas de homens armados, forjados. O garoto pirou. Até que Eliseu, com a autoridade do Espírito, levanta as mãos para o céu e diz: Senhor, abre os olhos do menino. Abra os olhos do menino, para que ele veja o que até então ele não foi capaz de ver. E quando Deus, em graça e misericórdia, abre os olhos do menino, o menino pôde ver um exército de anjos celestiais, aleluias, que de igual modo estavam apostos para guerrear contra o exército sírio, aleluias. E a minha oração nessa noite é que os olhos espirituais da igreja Casa de Oração Nova Aliança sejam abertos, que a fé de cada um de nós seja amplificada, seja expandida, seja fortalecida, para que 1000 caiam ao teu lado, para que 1000 caiam à tua direita, mas que nós não sejamos atingidos. E ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, precisamos crer na palavra daquele que iniciou e que é fiel para cumprir a sua boa obra. Porque não vivemos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Não vivemos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. A equipe de louvor pode se preparar. E eu gostaria de orar por você nesta noite. Eu gostaria de orar pela sua vida espiritual. Joey, mas o que está faltando na minha vida é um trabalho. Não. O que está faltando na tua vida é um alinhamento de fé, para que através da fé você tenha autoridade, direcionamento, estrutura para suportar esse período de desemprego. A gente acha, eu já falei isso muitas vezes, que o maior milagre é quando Deus abre a porta, mas não deixa de ser. Mas milagre mesmo é Deus manter o pão de cada dia enquanto a porta estava fechada. Isso é milagre. A gente acha que milagre é quando Deus tão somente libera a cura. Mas não. Milagre, além, é claro, de Deus liberar a cura, é nós termos um laudo limitando os nossos dias e a gente ultrapassa aqueles dias. O médico deu 3 meses, deu 3 anos, deu 5 anos e já faz 10 anos que você está aqui. Está na luta, mas está aqui. Se está lutando é porque Deus está sustentando. Então vamos orar. Vamos iniciar o louvor, depois a gente ora no período do louvor, tá bom?